Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Jaciara e no vídeo de hoje eu vou estar contando para vocês, será que vale a pena fazer empréstimo para investir no negócio? Então, esse é um dilema que eu acho que todo mundo que está querendo investir e não tem recursos para começar o seu negócio, pensa, né? Será que vale a pena fazer um empréstimo no banco ou com alguém da família, né, com algum conhecido, para investir no negócio que muitas das vezes a gente não tem certeza se vai dar certo, se vai fluir, se vai ser aquilo que a gente espera, que a gente imagina. Então, vou estar contando a minha experiência para vocês, como é que foi, né? Como eu comecei o meu negócio. Eu comecei o meu negócio através de um empréstimo, sim. Eu queria muito abrir a minha loja física e eu não tinha recurso. O dinheiro que eu estava fazendo as vendas era um valor pouco, né? Eu fazia poucas vendas durante o mês, durante a semana. Tinha semanas que eu nem vendia, mas eu acreditava, né, que esse negócio ia dar certo, porque meu ramo é moda evangélica e aqui na minha cidade a gente não tem muitas lojas nesse ramo. Então eu sabia que se eu montasse uma loja bem estruturada, bem arrumadinha e que eu começasse a fazer a divulgação, ia atrair clientes. Então eu tinha aquela certeza que a minha loja ela ia dar certo. E aí o que acontece? Eu queria abrir a loja, eu não tinha dinheiro, eu comecei a fazer a pesquisa para ver como eu ia ter o valor para investir na minha loja. Até então eu queria um valor de 10 mil reais. Então a gente foi num banco ver se conseguia fazer o refinanciamento do nosso carro, que o nosso carro, ele é um carro que ele já tá bem velhinho, mas, né, é um carro quitado, enfim. E aí a gente foi fazer a simulação, ficava um valor muito caro, né? Então eu pegaria 10 mil e ia pagar 20 e poucos mil, então não compensaria fazer esse empréstimo para pagar esses juros muito altos. Então a gente foi ver no banco. Os juros também ficava muito alto e inviável para mim, né? Para começar, que é aquela coisa, né? Você vai começar já com uma dívida, né? Teu cérebro começa a pensar, poxa, tu vai pegar 10 e vai pagar 20. Então, eu não queria começar assim com uma dívida muito alta e eu queria começar com um valor que eu sei que eu ia conseguir pagar. Comecei a minha oração pedindo para Deus me ajudar, me iluminar. E aí eu morrendo de vergonha de pedir dinheiro emprestado para parente. Mas é aquela coisa, vergonha não paga boleto, né? A gente sempre escuta. Então, eu fiz minha oração e comecei a ligar para as pessoas que eu sabia que poderia me emprestar esse valor. Falei com 3 pessoas e na terceira pessoa foi a pessoa que me emprestou o valor, né? Então, eu queria 10 mil e essa pessoa falou, olha, eu tenho só 5 mil. Eu digo, pois é esses 5 mil mesmo que eu quero. O que acontece, né? Aí eu falei como eu podia pagar, né? Esse parente é um parente muito próximo. Então eu falei, olha, eu quero esse valor e eu quero pagar em 10 vezes de 600, né? Ou seja, eu ia pegar 5 mil e pagar em 6 mil, né? Porque também não seria justo a pessoa me emprestar e pagar o mesmo valor. Então eu tive essa noção. Então eu fui e falei, olha, em vez do teu dinheiro estar parado lá, tu me empresta e eu te pago com 6 mil, né? Então é como se fosse os juros desse valor durante 10 meses. Como no momento ele não ia usar, ele estava com a intenção de futuramente, acho que ele queria trocar de carro, enfim. E aí ele me emprestou esse valor e foi esses 5 mil que eu comecei o investimento da minha loja física. Só teve o problema, né? Porque eu imaginava na minha cabeça montar minha loja com valor de 10 mil. Então eu já imaginava a quantidade de peças que eu tinha que comprar, as coisas da loja. Então, quando ele me falou que ele só tinha uns 5 mil e era com aquele valor que eu ia começar, então eu tive que diminuir praticamente tudo pela metade, a quantidade de peças, principalmente a quantidade de peças para começar a loja física, né? Então, eu fui ver o que era mais necessário para abrir a loja, a questão de arara, manequim, o balcão. Então eu comprei só o necessário mesmo para ter o máximo de mercadoria possível, né? Tanto é que eu comecei a minha loja, eu tinha bem poucas mercadoria, acho que eu tinha 3 arara. E no início é assim mesmo, a gente tem que pensar que no início a gente começa com o que a gente pode no momento. E aos poucos a gente, né, vai vendendo, vai reinvestindo. E já no primeiro mês que eu inaugurei a minha loja,
em dezembro. Então, em dezembro foi um mês muito bom, né? Eu tive, graças a Deus, eu consegui fazer essa inauguração bem no mês que o pessoal estava mais procurando roupas. Então, no mês de dezembro mesmo, eu já consegui o valor já para pagar a primeira parcela do empréstimo e reinvestir na loja, comprar mais arara, né? Comecei a comprar mais peças também. O empréstimo, ele compensa muito se você já tem a noção do que você quer fazer com aquele dinheiro, porque não adianta nada você fazer o empréstimo, ter aquele valor, ter aquela dívida, aquele compromisso e você tá perdido no que realmente você vai fazer, como você vai fazer. Então, antes de fazer o empréstimo, eu já tinha anotado o que eu queria comprar, a quantidade de peças, tudo anotadinho, né? Eu só tive que meio que diminuir pela metade por causa que diminuiu o valor, né, que eu imaginava. Mas eu já tinha especificado tudo no caderninho, o que eu queria e o que eu precisava para abrir minha loja. Tanto é que eu já tinha até conversado com a dona do ponto, que eu ia alugar aquele ponto, e eu escolhi um ponto bem pequeno para começar, porque como eu tinha poucas peças, então não tinha condições de alugar um ponto maior, porque quanto maior é o ponto, mais mercadoria você tem que ter. É algo que você tem que ter, prestar atenção, porque se você alugar um ponto muito grande e você não tiver condições de colocar bastante mercadoria, não dá uma boa impressão quando você tem uma loja muito grande e pouquinhas peças, né? Então você tem que ir conforme as suas condições. Alugue um ponto menor e conforme você vai tendo condições de comprar mais peças, você passa para um ponto maior, né? Então, eu passei um ano nesse ponto comercial anterior e aí depois de um ano a gente veio para esse que ele é um pouco maior. Inclusive, já estou avaliando para comprar mais arara, né? Fazer um investimento aqui na loja, comprar mais umas 2 araras que aqui tem espaço para estar colocando. Você tem que se atentar a esses detalhes na hora de você fazer o empréstimo para montar a sua loja. Ver essa questão, quanto mais ou menos você ia precisar, ou você primeiro olha o ponto, né? Você já tem o ponto, você já vai ter uma noção de quantidade de peças para montar aquela loja naquele ponto, e aí você vai atrás da quantidade, do valor. Mas geralmente a gente primeiro tem que ir atrás do dinheiro, né? Do recurso, para depois ir para o próximo passo. Então, mas para quem não tem alguém que venha emprestar esse valor, como é que faz? Vai ter que ir num banco, sim. Agora, aquela coisa, os juros, ele é conforme a quantidade de parcela. Então, quanto maior a sua parcela, maior ficam os seus juros. Eu olho muito para o valor final que eu vou pagar. Tem gente que olha pela parcela. Não, eu vou pagar tanto por mês, já tá ok. Eu não, eu já olho a quantidade. Tipo, eu vou pegar tanto e eu vou pagar tanto. Se eu ver que eu vou pagar o dobro, ou quase o dobro do valor que eu peguei, eu já nem faço, né? Ou então eu tento diminuir. Geralmente, quando eu faço empréstimo para investir aqui na loja, eu parcelo até 6 vezes, que é um período bom para quitar e os juros não fica tão alto. Atualmente, eu já fiz 3 empréstimos para investir aqui na loja, que foi o primeiro com um conhecido, e os 2 empréstimos que eu fiz posteriormente já foi através do CEAP, não sei se vocês conhecem, se tem aí na cidade de vocês, que é uma empresa que ela faz empréstimo para pequenas empresas, né, pequeno empreendedor, e os juros ele é mais baixo do que os juros do banco, né? Geralmente essas empresas que elas fazem esses empréstimos, o juro é mais baixo do que o do banco, que é até um incentivo. Se perguntarem para mim, já se compensa fazer empréstimo para investir no negócio, eu digo que sim. Por quê? Porque se naquele momento eu não tenho esse valor e a minha empresa crescer, então compensa sim. Agora, como eu falei para vocês, você saber realmente o que você vai investir, você pegar aquele dinheiro para investir de fato no seu negócio, para comprar mais mercadoria, né? Para quem tem loja e trabalha com produtos, para comprar uma arara, no caso aqui na minha loja, então eu pretendo fazer para comprar mais arara, comprar mais mercadoria, comprar alguma decoração que eu sei que vai deixar a loja ainda mais bonita. Agora você precisa fazer, iniciar com um valor mais baixo, um valor que você consiga pagar.
né? Que você não vai tirar o seu sossego, que você não vai ficar apreensiva de não conseguir pagar, porque quando você tá apreensiva, você tá ansiosa, parece que as coisas não fluem. Então, se você consegue fazer um empréstimo de um valor que você está segura que você vai conseguir fazer aquelas vendas naquele mês para pagar aquele empréstimo, aí já fica mais tranquilo. Como eu falei para vocês, quando eu faço empréstimo, eu gosto de parcelar até 6 vezes. Quando eu já consigo esse valor, eu vou lá e pago já uma parcela, né? Até para mim terminar logo, né? Quanto mais a gente consegue pagar a parcela com antecipação, maior é o desconto que a gente vai ter no final, né? Então os juros ele diminui um pouquinho. Se você tá querendo começar o seu negócio e tá com receio, peça a orientação de Deus. Ore para que Deus envie pessoas para lhe ajudar, para estar contigo nessa caminhada, né? Eu sou muito grata pela vida dessa pessoa que confiou em mim, né? Que ela me emprestou um valor que ela poderia ter deixado lá parado num banco, lá guardadinho, mas ela confiou e me emprestou esse dinheiro e graças a Deus eu paguei em 10 vezes, como eu falei para vocês, eu peguei 5 e paguei 6 mil. Essa é a minha experiência que eu queria contar para vocês, né? Com relação ao empréstimo. E se você tá com medo, se você tá com receio, gente, a gente só vai saber mesmo o que vai acontecer se a gente fizer. Eu sou uma pessoa que eu era muito medrosa para coisas que eu não conhecia, tipo assim, quando eu abri a loja, eu tava assim confiante que a minha loja ia dar certo, mas lógico que vem aquele receio também, a gente é ser humano, né? Então vinha aquele receio, e se não der? E se eu não conseguir vender? Mas, tipo assim, a minha confiança foi maior, graças a Deus, né? Então eu digo, eu vou arriscar, eu vou fazer, porque se eu não fizer, eu não vou saber se vai dar certo. E aí eu não gosto de ficar com aquele se, né? E se eu tivesse feito tal coisa, será que ia ter dado certo? Não, eu digo, eu gosto de ir lá e se eu quebrar a cara, pelo menos eu vou tirar algum aprendizado de alguma coisa, né? Eu errei por causa disso, então eu já não vou fazer. E se der certo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, né? E se der certo? Então, e se lá atrás eu tivesse desistido, né? Eu digo, mas eu vou fazer um empréstimo, e se eu não conseguir vender, e se eu não conseguir pagar a pessoa? Pensar o se ao contrário. E se der certo? E se eu fizer e a minha loja crescer, a minha loja ser reconhecida, a minha loja ser referência no ramo que eu decidi, né? Então, esse se que a gente tem que colocar e seguir em frente, né? E você, se por acaso, no momento da sua caminhada, não for aquilo que você imaginava, você tentou, pelo menos você tentou, você foi lá, você deu o seu melhor. E a gente é ser humano, a gente tem a escolha, está na nossa mão, a gente tem a escolha de montar a loja e se por acaso algum momento não aconteceu como a gente queria, tem a escolha de voltar, de fazer um novo percurso, mudar a rota e investir em outra coisa, né? No momento eu tô aqui na loja, tô trabalhando aqui com a loja, mas se Deus colocar no meu coração de eu fazer outra coisa e eu tiver certeza que essa outra coisa vai dar certo, eu vou também, porque eu não me prendo muito a certas situações, né? Então, no momento eu estou aqui na loja, estou me dedicando, já passei por alguns momentos de desânimo muito forte, assim, que eu não queria nem aparecer no Instagram, que eu não queria, tipo assim, eu tava só aqui na loja e não queria fazer mais nada, né? E esses momentos de desânimo, eles vêm principalmente para quem é empreendedora. Quem é empreendedora sabe que um dia a gente tá bem, outro dia a gente tá mais ou menos, tem dia que a gente tá ruim mesmo assim, a gente tá desanimada, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Então no outro dia a gente respira fundo e volta a trabalhar, que Deus vai abençoar. Então eu vou finalizar o vídeo, e se você já fez algum empréstimo para montar seu negócio, para investir no seu negócio, deixa aqui nos comentários como foi, se deu certo, se não deu, né? Até conte a sua experiência para outras pessoas se inspirarem também, né? E tirar suas próprias conclusões. Meninas, até o próximo vídeo. Tchau!